em 30 de julho de 2013, no condado de Rowan, Carolina do Norte, Estados Unidos. Um rapaz e seu tio foram à delegacia. Jamie Parsons compareceu para relatar o desaparecimento de sua irmã mais nova, Erica, mas não se tratava de um incidente recente. Ninguém via Erica há quase 2 anos. A última vez que ele a viu foi em novembro de 2011. Seu tio Scott estava com ele e contou que ouviu várias histórias sobre o paradeiro de Erica, mas ele também não a tinha visto. Uma jovem quieta e tímida que tinha 13 anos quando foi vista pela última vez estava ausente por tanto tempo. E até agora ninguém havia relatado seu desaparecimento. Em 24 de fevereiro de 1998, Carolyn Parsons deu à luz uma menina chamada Erica. Logo depois, a tia e o tio de Erica, Casey e Sandy Parsons, que já tinham outros filhos, incluindo Jamie, a adotaram. Quando Jamie conversava com os policiais, ele disse que perguntava aos seus pais onde ela estava e por que ela não estava na casa, na Miller Chapel Road. Eles explicaram que a levaram para Asheville, onde morava sua avó biológica, uma mulher chamada Irene Goodman, conhecida como Nan. Essa história parecia estranha, mas à medida que a conversa continuava, um quadro bastante perturbador começava a se formar. Jamie disse que seus pais constantemente maltratavam Erica, pressionando-a física e psicologicamente. Além disso, mesmo após seu desaparecimento, Sandy e Casey continuavam recebendo cheques em nome de Erica no valor de aproximadamente $600 por mês, embora ela já não estivesse mais em casa. O próximo passo para os policiais foi conversar com Sandy e Casey Parsons. Ambos negaram veementemente o relato de Jamie sobre os maus tratos. Eles disseram que ele teve que sair de casa após uma briga com a mãe e que inventou tudo por causa disso. Eles insistiram que em 2011, Erica foi morar com sua avó biológica em Asheville. Eles afirmaram que sua filha biológica, Brooke, foi com eles. Mas Brooke contou aos investigadores outra história. Ela não viajou com eles. O que era verdade e, mais importante, onde estava Erica? Casey informou aos investigadores que entrou em contato com Nan Goodman pelo Facebook, mas não conseguiu fornecer nenhuma informação de contato atual sobre ela, embora ela supostamente estivesse cuidando de uma criança cuja tutela legal era de Casey. Ela também não conseguiu mostrar sua página do Facebook. Quanto mais os investigadores cavavam, mais estranha toda a história se tornava. A avó biológica de Erica, na verdade, faleceu em 2005. Isso aconteceu mais de 8 anos antes do relato de seu desaparecimento e mais de 6 anos antes de alguém tê-la visto pela última vez. Os investigadores posteriormente declararam que essa Nan nem sequer existia. Carolyn, a mãe biológica de Erica, disse que Erica não tinha parentes biológicos vivendo naquela região. O advogado que representava Sandy e Casey na época insinuou que Carolyn deveria saber como encontrar a jovem desaparecida. Nan veio até Casey e Sandy através de Carolyn. Foi ela quem trouxe Nan até eles e provavelmente sabe quem é Nan. Mas Carolyn rejeitou veementemente essas alegações. Nan e Irene não existem. Apenas 2 pessoas conhecem a verdade. E são essas mesmas pessoas que se recusam a revelá-la, disse ela. Mais tarde, Casey declarou que foi enganada e a mulher para quem supostamente levaram Erica era uma impostora. Esta história extremamente incomum ficava cada vez mais confusa a cada dia e ninguém sabia onde a verdade estava escondida. No dia seguinte ao comunicado sobre o desaparecimento de Erica, as 2 crianças mais novas foram retiradas da casa. E apenas alguns dias depois, no dia 6 de agosto de 2013, o escritório do xerife do condado de Rowan declarou que Casey e Sandy não estavam cooperando com a investigação. 6 dias depois, Carolyn retornou de Nova Orleans para conversar com a polícia. Posteriormente, ela contou que recebia notícias sobre Erica pelo Facebook, mas não havia desde 5 de janeiro de 2011. Eu penso naquele último encontro quase o tempo todo. Essas lembranças se repetem na minha cabeça várias e várias vezes, confessou ela. É como se eu tivesse perdido a capacidade de sentir. Como mãe, como pessoa, como membro da família, eu simplesmente continuo esperando e rezando para que ela esteja em algum lugar seguro, que um dia ela dê notícias. 2 semanas após a denúncia do desaparecimento de Erica, quando as buscas estavam
Sendo realizadas, a rua foi fechada. Um dos vizinhos contou aos jornalistas. Primeiro apareceu um policial, e depois, de repente, eram aproximadamente 25 ou 30 viaturas. Eles estavam examinando tudo ao redor da casa. O quintal da casa da família foi investigado diversas vezes, mas nada significativo foi encontrado. Um mês depois de Jamie ter relatado o desaparecimento, o FBI se juntou às autoridades locais na investigação e a casa da família foi revistada várias vezes. Os mandados de busca, que retornaram em agosto de 2013, mostraram que dezenas de itens foram apreendidos da casa, incluindo uma sacola plástica com revistas sobre John Benet Ramsey e um livro sobre John Benet Ramsey, com anotações dentro sobre reforma da casa. John Benet Ramsey, lembremos, era uma menina de 6 anos, cujo caso permaneceu sem solução após o incidente em sua casa no Natal de 1996. Este caso ainda é discutido até hoje. O mandado de busca também indicava que parte do drywall do armário foi cortada e apreendida, pois apresentava manchas vermelhas. Os rodapés do armário também foram desmontados e enviados para análise. Um par de jeans, também com manchas vermelhas, foi levado da casa. Uma semana após a busca, mais alguns mandados foram divulgados. Após a inspeção de um depósito pertencente a Sandy, partes de um aspirador de pó, uma fita de vídeo, registros escolares, um martelo e dentes foram apreendidos. Nesses mandados de busca, mencionava-se que, durante a inspeção inicial, os investigadores não encontraram evidências de que Erica Parsons ainda residia ali, ou indícios de que seu quarto ou espaço pessoal tivesse sido preservado na casa. A polícia declarou que todas as evidências encontradas indicavam que Casey e Sandy sabiam que Erica não voltaria. Outra área da investigação foi a suposição de que Casey e Sandy continuavam recebendo dinheiro por Erica, embora ela não vivesse com eles. As autoridades solicitaram um mandado relacionado às finanças. No pedido de mandado, dizia-se: há razões para acreditar que o desejo constante de usar fundos, rendimentos ou assistência financeira destinados ao cuidado ou suporte de Erica Lynn Parsons levou ao atraso ou recusa direta em relatar seu desaparecimento em tempo hábil. Uma coisa estava clara: a família definitivamente recebia dinheiro para Erica, e este aspecto financeiro exigia uma investigação mais minuciosa. Trabalhando em conjunto com o FBI, os investigadores conseguiram rastrear as contas bancárias de Sandy e Casey. Estas contas foram abertas no Wells Fargo, Bank of America e SunTrust Bank. Erica foi adotada através do sistema estatal e, devido às suas necessidades especiais, a família tinha direito a receber mais de $600 por mês do Departamento de Serviços Sociais para sua manutenção. O advogado do casal alegou que eles podiam continuar recebendo os pagamentos porque eram os tutores legais de Erica. Mas surgia uma questão: por que não procuraram a polícia? O jurista explicou que Casey e Sandy não consideravam Erica desaparecida, pois a deixaram com a avó. Sempre que Casey e Sandy apareciam na mídia ou davam entrevistas, a polícia os observava atentamente e escutava suas palavras. Um detalhe chamou a atenção imediatamente: eles falavam de Erica no tempo passado. Em contraste, quando entrevistavam Carolyn, ela mencionava Erica no tempo presente. Em uma entrevista que ela deu em 5 de agosto ao canal WBTV, ela disse: ela é minha filha biológica. Quero que ela saiba que ainda a amo. Mas o casal mantinha sua versão. Sandy Parsons declarou: houve casos em que ela foi vista. Recentemente, parentes me ligaram dizendo que a viram em uma parada de estrada. Nós perguntamos: por que você não chamou a polícia? Não espere e não nos ligue. Ligue para a polícia. Ele continuou: a única coisa que quero agora é que Erica ligue para casa, diga que está bem e que devolvam meus 2 pequenos. Ninguém entende que há 2 crianças pequenas envolvidas nisso que realmente querem voltar para casa. Aqui ele se referia às 2 crianças mais novas que foram retiradas da casa no dia seguinte ao relato do desaparecimento de Erica. Casey e Sandy lutavam para recuperar a guarda dessas crianças. Eles deveriam se encontrar com funcionários do Departamento de Serviços Sociais e mais tarde, naquele mesmo mês,
Um juiz determinaria se as crianças poderiam voltar para casa. Ao examinar o passado do casal, descobriu-se que eles já haviam sido investigados, e membros da família haviam contatado anteriormente o Departamento de Serviços Sociais, DSS. Em março de 2002, o DSS investigou alegações de maus tratos contra Erica. Eles não encontraram nada e relataram que ela aparentemente não tinha medo dos pais adotivos. Neste ponto, os investigadores já haviam falado com muitas pessoas, incluindo membros da família, mas Casey negava todas as acusações. Minha família está mentindo. Minha mãe fez meus filhos dizerem tudo isso, disse ela aos investigadores. O advogado da família afirmou que essas acusações não deveriam ser aceitas como fatos. O casal estava fazendo todo o possível para encontrar Erica, acrescentando que os parentes estavam inventando histórias. Casey Parsons ministrava educação domiciliar para crianças, e representantes do Departamento de Educação Não Estatal da Carolina do Norte confirmaram que receberam resultados de testes padronizados e dados de frequência, porém não puderam dizer com certeza se havia documentos de Erica entre eles. Quando perguntaram a Casey sobre a tal história da suposta estadia de Erica com a avó biológica, ela contou que esta mulher entrou em contato através do Facebook, mas posteriormente a conta foi desativada. O número de celular desta mulher também estava desconectado. O casal chegou a aparecer no programa do Dr. Phil, onde Casey posteriormente confessou que eles nunca estiveram naquela casa, mas viram fotos dela. Em conversa com um jornalista, Casey afirmou que eles permitiram que Erica visitasse esta mulher, e no final, Erica não quis retornar. Em determinado momento, Casey até encontrou nas redes sociais uma jovem com o mesmo nome de Erica e informou ao Departamento de Serviços Sociais do Condado de Rowan que era a filha deles e que estava morando em Greensboro. Havia muitas versões, mas nenhuma delas parecia convincente. Os investigadores verificaram minuciosamente vários bancos de dados em busca de alguém que estivesse usando o número de seguridade social de Erica, ou que tivesse obtido carteira de motorista em seu nome, ou qualquer outro documento de identidade, mas não encontraram nada. Segundo Casey, em 2011, Erica encontrou-se com Carolyn em um restaurante Whataburger, e de acordo com Carolyn, depois disso, Casey disse que Erica não queria mais vê-la. Este caso afetou profundamente a comunidade local, e em 23 de agosto os vizinhos realizaram uma vigília perto da casa dos Parsons, esperando por boas notícias sobre o paradeiro de Erica. Placas informativas foram colocadas por toda a área, e em 26 de agosto, o FBI interrogou Casey e Sandy novamente. No dia seguinte, o casal carregou seus pertences em um caminhão e saiu do bairro, presumivelmente para evitar a atenção intensa da mídia. O padrasto de Sandy contou que ele o visitava algumas vezes por ano, às vezes com Erica. Segundo ele, não via Erica desde 2008 ou 2009. Este era um caso não apenas estranho, mas extremamente confuso. Tratava-se de uma jovem indefesa e parecia que ninguém tinha ideia de seu paradeiro. No entanto, os investigadores sabiam de uma coisa: pessoas não desaparecem simplesmente. Carolyn realizou numerosas vigílias em memória de Erica, dizendo: acredito que quanto mais lugares onde realizamos vigílias, mais podemos espalhar o nome, a história e a foto de Erica. Em 16 de janeiro de 2014, um juiz determinou que as crianças que foram retiradas dos Parsons não deveriam retornar aos pais, mas sim permanecer com a tia. Mais tarde, as crianças foram transferidas dessa casa devido ao que foi chamado de graves problemas de comportamento. Conforme a investigação continuava, ainda não surgiam informações confiáveis sobre o paradeiro de Erica. Em 30 de janeiro de 2014, o FBI ofereceu uma recompensa de $25 mil, além da recompensa oferecida pelo escritório do xerife do condado de Rowan. O xerife Orton informou que a organização Prevenir Maus Tratos a Crianças em Rowan adicionou mais $5 mil ao valor da recompensa. Passou-se quase um ano desde que o desaparecimento de Erica foi relatado, quando finalmente ocorreu uma nova reviravolta no caso. Agentes federais com armas em punho invadiram a casa dos Parsons. Casey e Sandy Parsons foram presos e acusados em Fayetteville, Carolina do Norte, de 76 crimes supostamente cometidos no período de fevereiro de 2010 a agosto de 2013.
Entre as acusações estavam desvio de fundos públicos, fraude postal, fraude fiscal, conspiração para enganar o governo e roubo de identidade. O casal supostamente recebia dinheiro do governo para auxílio à adoção, serviços médicos, previdência social, além de serviços alimentares e nutricionais para um dependente que, na verdade, não residia com eles. Também se alegava que Casey utilizava ilegalmente identidades de outras pessoas como dependentes e apresentava informações falsas ao preparar declarações de impostos federais. Aguardando julgamento por 76 acusações de roubo e fraude, eles estavam sob vigilância rigorosa das autoridades policiais. Sistemas eletrônicos de monitoramento foram instalados neles, e eles precisavam se encontrar periodicamente com um inspetor judicial preliminar designado. Uma das condições para sua libertação era a exigência de permanecer na parte oriental da Carolina do Norte e não violar as leis. O julgamento estava prestes a começar. Como parte do processo judicial sobre fraude, o juiz ouviu vários membros da família, incluindo Jamie, Casey e a irmã de Casey, Robin. A dimensão do processo judicial revelou-se extensa e vieram à tona detalhes do que Erica supostamente teve que suportar. A irmã de Casey, Robin, testemunhou que lhe pediram para cuidar de Erica por alguns meses para que Casey não lhe causasse danos irreparáveis. Ela acrescentou que Erica frequentemente tinha numerosas marcas e hematomas e que Casey não conseguia suportar a visão do rosto de Erica. Jamie complementou esses detalhes perturbadores, relatando que Erica era proibida de usar o banheiro, forçada a comer ração de cachorro ou comida da lixeira, privada de alimentos, obrigada a beber água da tigela do cachorro ou da pia do banheiro, excluída de eventos familiares e intencionalmente ferida nos dedos. Ela era trancada em um armário, e se por desespero fizesse suas necessidades lá, era severamente punida. Erica não tinha permissão para dormir em uma cama. Nunca teve sequer uma cama própria. Ela era forçada a dormir no chão. Jamie disse que houve até um caso em que Casey colocou a mão de Erica em um fogão quente, o que resultou em graves consequências. Ele confessou que ele e outras crianças também participaram dos maus tratos contra ela desde os 5 anos até completar 16 anos. Ele disse que uma vez até causou um grave ferimento em sua mão, após o qual decidiu nunca mais levantar a mão contra ela. Sua irmã Brooke contou ao detetive que sua mãe enviava as crianças ao Walmart para comprar itens de primeiros socorros, a fim de fazer um gesso improvisado para o braço de Erica. Eles faziam isso em vez de levá-la para receber atendimento médico adequado para um ferimento sério e doloroso. Membros da família afirmaram que seu braço mostrava sinais de que nunca havia cicatrizado adequadamente. No banco das testemunhas, Jamie relatou que sua mãe dizia a seus irmãos, Sadie e Toby, que deveriam puxar o cabelo de Erica se ela não quisesse brincar com eles. Jamie disse que Casey incentivava as crianças a maltratarem Erica e que frequentemente via sua mãe causando dor a ela. Ela podia castigá-la com um cinto se não obedecesse, disse ele. Ele acrescentou que Sandy podia bater em Erica no topo da cabeça. Jamie testemunhou que Erica tinha efetivamente uma área calva na cabeça devido às feridas que se formavam e cicatrizavam por causa das pancadas. Uma menina de 12 anos chamada Sadie, a mais nova da família, disse que tentava passar comida para Erica secretamente. Ela contou que Erica ficava trancada em um armário ou no banheiro da mãe dela, ou no quarto de Brooke. Em seu depoimento, ela mencionou que certa vez Casey apertou tanto o pescoço de Erica que ela não conseguia respirar. Quando alguém dava um presente para Erica, assim que a pessoa saía, o objeto era imediatamente passado para o irmão dela, Toby, ou para a irmã Sadie. Em uma declaração lida pelo promotor distrital, Sandy disse uma vez que ninguém encontraria Erica porque Casey era mais inteligente que o FBI. Detalhes perturbadores continuaram a surgir. Na última semana antes de deixarem de vê-la, os irmãos diziam que Erica estava com os olhos fundos. Ela parecia acinzentada e fraca, com feridas abertas e supurantes. Jamie contou que na última vez que viu a irmã, ela parecia uma pessoa desnutrida. Ela dizia que não se sentia bem e tinha dificuldade para respirar. Segundo Jamie, a resposta da mãe dele foi: "Não me importo. Volte para o maldito canto." No dia seguinte, quando Jamie acordou, os pais não estavam em casa e só voltaram à noite. Ele contou que quando chegaram,
Sandy estava calado e parecia que ia vomitar a qualquer momento, enquanto Casey se comportava normalmente. Quando ele perguntou onde estava sua irmã, eles responderam que ela estava na casa da avó. O promotor Anand Ramaswamy, citando o depoimento de Jamie, declarou: Erica não está mais conosco. Existe um acordo entre Casey Parsons e seu marido para não relatar o ocorrido. O advogado de Sandy argumentou que uma criação ruim não equivale a um comportamento criminoso. Grande parte deste caso é baseada no depoimento de Jamie Parsons, disse o advogado. Jamie explicou que em fevereiro de 2013 conversou com sua avó materna, Shirley, e disse que não via Erica há muito tempo. 5 meses se passaram antes que ele registrasse um boletim de pessoa desaparecida. Este caso estranho ficava cada vez mais confuso. O irmão de Sandy, Scott, disse aos investigadores que Jamie era um mentiroso patológico. Shirley, mãe de Casey, disse que viu Erica pela última vez por volta das festas de final de ano de 2011. Ela contou que quando Erica tinha 6 anos, viu hematomas nas nádegas dela e um hematoma sob o olho. Segundo ela, Casey culpou Jamie por isso. Ela confessou que ela e o marido James suspeitavam que Casey poderia ser violenta, mas não deram importância. Em sua declaração, ela mencionou que certa vez viu Casey estrangulando Erica. James a pegou pelo braço e, citação, repreendeu a filha deles, após o que ficaram chateados e logo foram embora. Ela também observou que as mãos de Erica apresentavam sinais de lesões, o que confirmava as palavras de Jamie de que sua mãe torcia os dedos de Erica para que ela não ultrapassasse os limites. Robin também notou os dedos tortos de Erica e sugeriu que poderiam estar quebrados. Casey explicou que era artrite. Robin testemunhou que Casey frequentemente punia Erica e a fazia ficar de pé no canto. Como prova, foram mostradas fotografias em que ela está de pé no canto em 5 ocasiões diferentes. Esta história de partir o coração continuava a acumular detalhes horripilantes. Quando Erica era mais nova, ela chamava Casey e Sandy de mãe e pai. Mas Casey disse que não gostava disso e proibiu a menina de chamá-la de mãe. Erica foi instruída a chamá-los pelos nomes, Casey e Sandy. Janet, a madrasta de Sandy, contou sobre um incidente em que a família foi à praia de férias deixando Erica em casa. Segundo ela, ordenaram à menina que não contasse a ninguém que estava lá e que se escondesse. William, marido de Janet e pai de Sandy, encontrou Erica completamente sozinha em casa. Sempre me pareceu que Erica não era tratada com o mesmo carinho que as outras crianças, compartilhou Janet. Embora este processo não fosse sobre o desaparecimento de Erica, mas sim sobre acusações de fraude, todas as evidências apresentadas pintavam um quadro sombrio e incriminador. E ainda mais testemunhas estavam prestes a depor. No ano 2000, uma mulher chamada Amy Miller e seu marido contrataram Casey como mãe de aluguel, conhecendo-a através de um site especializado. Ela parecia a pessoa ideal para gestar nosso bebê. Aparentava ser muito decente, com os pés no chão, religiosa. O fato de que ela adotou Erica para mantê-la na família, eu considerava isso realmente admirável, relatou Amy. Ela acrescentou que Casey frequentemente mencionava Erica. O casal concordou em pagar a Casey $10.000 em parcelas mensais. Casey pediu que o dinheiro fosse transferido como doação beneficente para a sua igreja. Mas Casey também declarou que precisava de máquinas de lavar e secar, então o primeiro pagamento e os subsequentes foram transferidos diretamente para ela. Mais tarde, Casey informou Amy que o bebê que estava gestando não sobreviveu. Ela mudou o número de telefone, mudou o e-mail. Me disse que eu precisava seguir com minha vida, que eu não tinha nenhum direito de ter um filho, lembrou Amy. Na verdade, Casey não perdeu o bebê. A criança nasceu saudável. O casal Parsons tentou vender o bebê para uma certa Robin por $10.000, alegando que os Millers não queriam mais a criança. Robin encontrou Amy na internet, após o que as autoridades policiais intervieram, e a família conseguiu recuperar seu filho. Ela se transformou de uma mulher amorosa e gentil em uma pessoa terrível e maldosa, disse Amy. Eu simplesmente sei como eles são manipuladores.
Sei pelo que eles fizeram minha família passar. Foi um verdadeiro pesadelo. Posteriormente, Casey se declarou culpada de 5 acusações de fraude postal, uma acusação de roubo de identidade com agravantes, uma acusação de conspiração para enganar o governo, 4 acusações de fraude eletrônica e 4 acusações de auxílio na preparação de declaração fiscal falsa. Ela foi sentenciada a 120 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional, multa de $41.814 e uma taxa especial de $1.500. Sandy, mais tarde, foi considerado culpado por 20 acusações de apropriação indébita de fundos públicos, 20 acusações de fraude postal, uma acusação de roubo de identidade com agravantes, uma acusação de fornecimento de informações falsas a uma agência governamental e uma acusação de conspiração para enganar o governo. O júri deliberou por menos de 5 horas para considerá-lo culpado em 43 acusações. Ele foi sentenciado a 96 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional, restituição de $14.062 e uma taxa especial de $4.300. Considerando tudo o que foi revelado durante o julgamento, especialmente sobre o que Erika teve que passar, o juiz deixou claro ao pronunciar a sentença que as evidências de que Erika não está mais entre nós eram irrefutáveis. Você e seu marido agiram com ela de forma terrível, simplesmente incompreensível. Eu proferi sentenças para quase 1.000 pessoas. Não consigo lembrar de um caso que me perturbasse mais. Vocês executaram um plano para se livrar dela. Vocês esconderam seu ato horrível. Vocês faliram moralmente, declarou o juiz Casey. O juiz também afirmou que aceita quase todos os depoimentos e evidências sobre o que Erika teve que passar, observando que os relatos dos familiares soam plausíveis. Ele acrescentou que considera os depoimentos dos representantes das instituições governamentais também confiáveis e honestos, e que a situação causa sérias preocupações. Segundo ele, a história de que Erika estava com uma misteriosa babá foi uma mentira mal elaborada e intencional. Ele enfatizou que Erika era indefesa e só queria ser amada. Ao longo dos anos de trabalho, proferi sentenças para milhares de pessoas, disse ele ao casal. Mas nenhum dos casos que analisei foi tão perturbador quanto este. Após a sentença sobre as acusações de fraude, a irmã de Casey, Robin, disse ao canal WBTV: Eu gostaria que ela tivesse recebido mais, mas acho que a pena excedeu minhas expectativas, então estou satisfeita. De certa forma, vejo isso como justiça para Erika. Se eles não vão ser acusados de algo mais grave, embora eu ache que deveriam. Sinto que isso é, de alguma forma, justiça para Erika. Embora não seja completa, acho que ela merece mais. 10 anos para um, 12 anos para outro. Mesmo que ele diga que não tem motivos para acreditar que minha filha Bli esteja viva, continuarei. Por mais difícil que seja dizer isso, não cheguei a conclusões definitivas desde que esse relatório foi divulgado. Meu coração, minha intuição e alma me dizem que minha filha não está mais entre nós. Mas quero que a mídia e todos que apoiam, amam e rezam por Erika e por mim entendam. Isso não significa que estou desistindo. Isso não significa que estou parando de procurar. Isso não significa que quero que alguém desista até que encontrem confirmação, até que o FBI confirme definitivamente que ela não está mais aqui. Não parem de procurar, não parem de rezar, não percam a esperança. Após o anúncio da sentença, a mãe de Casey, Shirley, disse que, em sua opinião, os depoimentos relacionados a Erika não deveriam ter influenciado a sentença. Não acho que ele deveria tomar decisões sobre a sentença relacionadas a Erika enquanto não houver alguma prova de que algo aconteceu com Erika, além das palavras de Jamie, disse ela. Mais tarde, Jamie retirou suas acusações de maus tratos, afirmando que, embora estivesse preocupado com sua irmã, na verdade não testemunhou nenhum incidente com Erika. Foi mais uma reviravolta estranha em um caso já incomum. Posteriormente, Sandy entrou com um recurso para a redução da pena, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos o rejeitou, e Casey também apelou contra sua sentença, que foi rejeitada pelo Tribunal do Quarto Circuito. Aqueles que procuravam Erika não estavam dispostos a desistir. 2 moradores locais, Shannon Moss e Wanda Rogers,
entraram em contato com a organização Canine Specialties, que era dirigida por um homem de Illinois que utilizava cães para buscar pessoas desaparecidas. Não queremos que as pessoas esqueçam que ela ainda consta como desaparecida. Ela não foi encontrada, precisamos encontrá-la. Não importa o que tenhamos que fazer, precisamos nos unir no condado de Rowan e encontrá-la, disse Wanda. Eu não a conhecia antes, mas agora conheço, então isso é pessoal. Ela precisa ser encontrada. Ela é um ser humano. Se algo ruim aconteceu com ela, se foi tratada de maneira inadequada, ela não merece isso. Ela merece ser encontrada e eu não vou desistir. Robert T. Larson foi ao condado de Rowan e organizou diversas buscas com a ajuda de seus cães. Essas pessoas se uniram e investiram cada grama de energia neste fim de semana tentando encontrar Erica. Se eu fosse trabalhar com alguém, seria exatamente com essas pessoas, disse ele. As buscas não oficiais não faziam parte dos esforços das forças de segurança, embora a polícia tenha sido notificada sobre as atividades planejadas. Infelizmente, nada foi descoberto. Estamos procurando Erica em qualquer estado. Não desistimos e verificamos tudo o que podemos, enfatizou Wanda. O gabinete do xerife do condado de Rowan entrou em contato com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e solicitou uma imagem de Erica com progressão de idade, que logo foi publicada. Eles esperavam que isso ajudasse a refrescar a memória daqueles que poderiam tê-la visto recentemente, se existisse ao menos uma mínima probabilidade de que ela ainda estivesse em algum lugar. Neste momento, já haviam se passado 5 anos desde que Erica foi declarada desaparecida. Em maio de 2016, Brooke, a filha mais velha de Casey e Sandy, concordou em falar com o FBI. Até aquele momento, ela havia apoiado a versão de seus pais. O que ela contou foi verdadeiramente chocante. Ela relatou que certa vez, sua mãe forçou Erica a ficar em pé na rua num dia quente sem sapatos, até que bolhas apareceram em seus pés. Segundo Brooke, a pele dela parecia anormal e havia feridas abertas. Alguns meses depois, Brooke visitou seu pai na prisão e finalmente ocorreu o avanço no caso que os investigadores tanto esperavam. Sandy disse que ajudaria a polícia a encontrar Erica. Em 27 de setembro de 2016, o xerife do condado de Rowan, Kevin Orton, informou que após um diálogo com Sandy, eles conseguiram encontrar o que procuravam. De acordo com ele, Casey contou a Sandy que em 17 de dezembro de 2011, algo irreparável aconteceu com Erica. Sandy afirmou que eles usaram alvejante para esconder os vestígios, antes de colocar em sacos plásticos e um recipiente para armazenamento. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles foram a uma festa de fim de ano. No dia seguinte, 18 de dezembro, Sandy contou que o casal foi até Pageland, Carolina do Sul, onde ele começou a cavar um buraco. Eles retiraram os restos do recipiente. Casey removeu as roupas e Erica foi colocada em uma cova rasa. Segundo ele, eles se livraram do recipiente e das roupas. Ele disse que a esposa o instruiu a deixá-la cuidar da história sobre Nan. Os vestígios de Erica Parsons foram descobertos na terça-feira. Fontes das forças de segurança informaram a nossa filial NBC-WCNC que a descoberta foi feita no condado de Chesterfield, Carolina do Sul, aproximadamente a 40 milhas a sudeste de Charlotte. Erica foi vista pela última vez em 2011, quando tinha apenas 13 anos, mas a família só relatou seu desaparecimento em 2013, quase 1 ano e meio depois. Sandy apontou para uma área na floresta. Foi aqui, em uma cova rasa, que finalmente encontraram os vestígios de Erica Parsons. Aquele dia na Carolina do Sul foi difícil para todos nós, disse o xerife Orton. Eu vi alguns policiais muito resistentes tendo dificuldade para lidar com suas emoções. Os guardas que o acompanhavam o levaram para a floresta, e 1 minuto depois eles já estavam voltando, e ele estava chorando quando saiu de volta. Contou-o xerife do condado Jay Brooks. Familiares de Erica visitaram este local, e muitos não conseguiram conter as lágrimas. Teresa Goodman, tia de Erica, disse que as autoridades fizeram um acordo com Sandy, e que ela, junto com um detetive particular, haviam procurado nesta área anteriormente, mas não encontraram nada.
Estou grata que a família que realmente se importava com ela agora tem alguma certeza. O xerife do condado de Rowan, sem dúvida, merece o reconhecimento de todos. Eles gastaram milhares e milhares de horas homem neste caso, disse o xerife Brooks. Depois de algo assim, você inevitavelmente reflete. Assim que terminar aqui, ligue imediatamente para seus filhos, ele acrescentou. Em dezembro de 2016, o detetive Chad Moose ficou surpreso com uma ligação inesperada da própria Casey Parsons. Ela queria contar algo a ele. Segundo ela, Erica falou sobre seu desejo de deixar este mundo e mais tarde Casey a encontrou deitada em uma coberta na sala de estar. Casey contou que a virou, mas Erica não se movia. Ela afirmou que Erica partiu por vontade própria. Esta versão dos acontecimentos posteriormente teve várias variações sobre como exatamente isso aconteceu. Casey explicou que eles colocaram os restos em um recipiente e Sandy mandou que ela derramasse alvejante por cima. Registros do cartão de débito de Casey mostraram que o alvejante foi comprado em uma loja Walmart em 5 de dezembro. Ela também confessou que dobrava os dedos de Erica para trás, mas negou que os quebrava. Alguns anos depois, ela admitiu que alguns dedos de Erica poderiam ter sido danificados. Ela confessou que punia Erica com um cinto com fivela. Segundo ela, tinha medo de procurar ajuda médica para Erica, temendo que sua irmã Robin acionasse os serviços sociais. Em 25 de fevereiro de 2017, na primeira igreja batista, família, desconhecidos e policiais se reuniram para um serviço memorial de Erica. O dia anterior poderia ter sido seu aniversário. Quase um ano após a descoberta dos restos, os resultados da investigação foram divulgados. O xerife Orton havia declarado anteriormente que estavam aguardando os resultados antes de apresentar acusações, e quando os resultados chegaram, eles pintaram um quadro desolador. A conclusão dos especialistas indicava que a causa foi uma agressão deliberada de natureza indeterminada. Foi identificada a presença de lesões em vários estágios de cicatrização no braço direito, clavícula, dedo, mandíbula, nariz, canela esquerda e 7 costelas, algumas das quais foram danificadas repetidamente. Ela apresentava sinais de problemas na coluna vertebral, nutrição inadequada, supostamente baixa densidade óssea e atraso no crescimento. Um dente estava ausente e havia sinais de que alguns dentes foram danificados. Também é possível que ela sofresse de insuficiência renal, tenha passado por sepse ou infecção, ou até mesmo envenenamento. Considerando o histórico de agressão física e os sinais presentes durante o exame, não podemos excluir a possibilidade de lesões graves, problemas respiratórios ou compressão, escreveu o perito médico no relatório. Caroline disse que ela é grata por finalmente saber onde Erica estava, depois que Sandy revelou essa informação. Mas isso não significava que ele não tinha culpa ou estava isento. Ele ficou atrás dela e apoiou cada mentira que saía da boca dela, disse Caroline. Em 20 de fevereiro de 2018, tornou-se conhecido que os pais adotivos Sandy e Casey Parsons seriam acusados de um crime gravíssimo. Os Parsons sempre negaram que tivessem qualquer relação com o desaparecimento de Erica. O xerife Kevin Alton, que anunciou as acusações, disse: "Pensávamos que este dia nunca chegaria, mas chegou, porque os investigadores nunca desistiram. Simplesmente não queríamos deixar Erica lá, queríamos trazê-la para casa. Agora o casal Parsons será levado de volta a Salisbury para enfrentar o tribunal. Há pessoas que acreditam que os Parsons já deveriam ter sido punidos, mas eles terão seu dia no tribunal e permitiremos que o júri decida o destino deles", observou o representante das autoridades policiais. Sandy e Casey Parsons foram acusados de vários crimes graves, incluindo ações ilegais contra uma criança, ocultação de provas e obstrução da justiça. De acordo com a acusação, o casal tomou ações que levaram a consequências irreparáveis para Erica Lynn Parsons. Este caso pesou sobre todos nós. Trabalho aqui há 30 anos e alguns dos meus investigadores também trabalham há muito tempo. Sentíamos que se não a encontrássemos e não conseguíssemos acusações para essas pessoas, fracassaríamos em toda a nossa carreira. Este caso pressionou muito sobre nós. Estamos muito orgulhosos de onde estamos hoje, disse o xerife Orton. Foi um caso complicado. Em alguns momentos tínhamos esperança de encontrar Erica,
depois esperança de encontrar provas e agora estamos apenas prontos para seguir com a acusação judicial. Isso levou muito tempo, mas queríamos garantir que todos os detalhes fossem considerados, acrescentou ele. O xerife disse que está satisfeito que as acusações foram apresentadas a tempo do que poderia ter sido o 20º aniversário de Erica. Em outras notícias, os pais adotivos da adolescente da Carolina do Norte, que faleceu alguns anos após a denúncia de seu desaparecimento, terão processos judiciais separados. Sandy e Casey Parsons enfrentaram várias acusações. Sua filha Erica, de 13 anos, foi vista pela última vez em 2011, mas seu desaparecimento não foi relatado por mais 2 anos. Sandy Parsons levou as autoridades ao local onde Erica estava, na Carolina do Sul, em 2016. Casey Parsons deve comparecer ao tribunal em abril de 2020. A data do julgamento de seu marido ainda não foi marcada. Hoje deveria ser o 21º aniversário de Erica Ellie Parsons. Em vez disso, sua família biológica se reuniu em seu túmulo em China Grove. Supostamente, algo irreparável aconteceu com Erica Parsons por causa de seus pais adotivos ainda em 2011. Agora, ambos estão sob custódia aguardando julgamento. No último ano, muita coisa aconteceu neste caso, e a família diz que isso torna o dia de hoje um pouco diferente dos anos anteriores. Com aniversário, Este é um marco importante para quase todos, seu 21º aniversário. Mas Erica Parsons nunca poderá vivenciar este momento. Eu deveria ter terminado o trabalho, ido para casa, me arrumado e levado minha irmã para tomar sua primeira bebida, diz alguém próximo. No domingo à tarde, familiares e amigos se reuniram aqui para depositar flores e presentes. Para a mãe biológica de Erica, Carolyn, este aniversário é um pouco diferente, considerando o que aconteceu no último ano. A marcação da data judicial para Casey, mesmo adiada até 2020, influenciou muito meus sentimentos sobre o avanço da justiça. Neste mês, foi marcada uma data de audiência para Casey Parsons. Casey e Sandy Parsons, pais adotivos de Erica, ambos foram responsabilizados pelo ocorrido e poderiam receber a pena máxima se forem considerados culpados. Estes 2 principais membros da família estão onde merecem estar. Espero que pelo resto da vida deles. Mas hoje a atenção não estava neles, disse um dos presentes. Erica é um anjo para todos. A história de Erica é a história de todos. A vida e a história de Erica percorreram todo o país, tocando até aqueles que nunca conheceram Erica. Enquanto respirarmos, Erica nunca será esquecida novamente. Para a família, esta data é difícil todos os anos. Este é o dia da memória de Erica. E ela merece tudo isso e ainda mais. E enquanto esperam por justiça, eles contam que frequentemente sentem a presença de Erica, não apenas aqui, em seu lugar de descanso. Mesmo quando ela não está por perto, você pode passar tempo com ela, onde quer que esteja, para onde quer que vá. Carolyn disse que inicialmente queria a punição mais severa para eles, mas depois mudou de ideia. Ela queria que eles vivessem cada dia do resto da vida deles atrás das grades. Ela acrescentou que os considera vilões e os chamou de monstros. Você é realmente culpada? Sim. Casey Parsons, mãe adotiva de Erica Parsons, admitiu seu envolvimento na tragédia de Erica. Agora ela passará o resto da vida em detenção. Casey Parsons se declarou culpada de crimes graves e maus tratos. Havia tanta emoção no tribunal quando Casey Parsons admitiu que era culpada de maus tratos e, em seguida, de causar danos irreparáveis à sua filha adotiva, Erica Parsons. Esta confissão é chocante, já que o desaparecimento de Erica Parsons foi relatado em 2012. Casey e seu marido Sandy negaram qualquer envolvimento neste desaparecimento. No momento, parece que Sandy Parsons ainda deve comparecer ao tribunal para responder às acusações contra ele. Em 2 de agosto de 2019, Casey Parsons se declarou culpada de maus tratos e causar danos irreparáveis. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Não posso explicar por quê. Não sei por que fiz o que fiz. Sinto muito, disse ela. Depois de anos de negação, Casey Parsons confessou abertamente que maltratou e depois causou danos irreparáveis à sua filha adotiva, Erica Parsons.
Eu não tinha uma casa permanente. Eu não tinha um emprego permanente. Se eu soubesse então o que sei agora, eu teria arriscado. Eu teria levado ela para lugares diferentes a cada noite. Hoje, os promotores compartilharam o testemunho do irmão ou irmã de Erica, que relataram que Casey e Sandy abusavam fisicamente de Erica, privando-a de cuidados. Erica sempre cheirava mal porque a mãe não permitia que ela tomasse banho. Erica tinha muitos arranhões, hematomas e vermelhidão ao redor dos olhos por causa das pancadas da mãe. Casey pediu desculpas antes que o juiz a sentenciasse à prisão perpétua sem liberdade condicional sob a acusação. E eu quero dizer que me arrependo perante Deus e perante Erica. Ela também reconheceu que muitos membros da família a procuraram tentando ajudar com Erica, mas ela os afastou e acabou causando danos irreparáveis àquela que deveria proteger. Ela disse que os membros da família tentaram intervir e proteger. A história de Erica tornou-se uma das páginas mais difíceis na crônica familiar dos Parsons. Seus pais e irmã tentaram repetidamente estender a mão para ajudar, mas as mentiras constantes criavam um muro intransponível entre eles. Casey Parsons recebeu uma série de sentenças por graves infrações: ocultação de circunstâncias importantes, causar danos a menor e obstrução da justiça. A sentença total foi de 23 anos. Carolyn Parsons, a mãe biológica de Erica Lynn, desde o início manteve a opinião de que para Casey a prisão perpétua seria uma punição mais severa do que qualquer outra sentença. Eu concordo com isso 100% porque viver com o que ela fez é pior do que qualquer outro resultado, compartilhou ela. Eu nunca consegui entender como e por que ela envolveu outras crianças. Mas ela fez a única coisa que eu queria. Ela finalmente falou. Não sei se acredito em seu arrependimento. Não sei se acredito nas palavras "eu não queria". Alguns detalhes eu ouvi antes. Outros foram novos para mim. Continuou Carolyn. Na opinião dela, Casey Stone Parsons é uma pessoa sem coração e alma, apenas uma casca funcional. A única coisa que Casey recebe é a possibilidade de viver, embora Erica seja privada dessa possibilidade. Por outro lado, Casey provavelmente ficará em uma cela solitária, e cada vez que sair de lá, terá que ouvir conversas e sussurros sobre si mesma, imaginando se conseguirá voltar à cela ilesa. Especialmente significativa para Carolyn foi a última declaração do juiz. Você está proibida de estar perto de crianças. Viva! Casey perde o direito de ver seus netos crescerem. Que final surpreendente para ela, observou a mãe biológica. 4 meses após a confissão de culpa de Casey, Sandy também se declarou culpado de obstrução da justiça, maus tratos infantis, ocultação de circunstâncias importantes e ações não premeditadas que levaram a consequências irreparáveis para Erica. Sandy foi sentenciado a pelo menos 33 anos de prisão. Ele terá 82 anos quando puder se candidatar pela primeira vez à liberdade condicional. As pessoas podem me perdoar. Sei que Deus perdoou, mas nunca me perdoarei. Eu fechei os olhos para o que Erica estava passando e eu a decepcionei, disse ele no tribunal. Os advogados alegaram que Sandy estava sob o controle manipulador de sua esposa Casey. Segundo eles, foi Casey quem cometeu a maioria dos atos cruéis. Privou a criança de comida, a trancou em um espaço apertado e aplicou violência física. Eles afirmaram que uma vez Casey contou a Sandy sobre o que aconteceu com Erica e o manipulou, forçando-o a esconder o ocorrido e depois mentir para a polícia por anos. O papel de Sandy Parsons foi substancialmente menor do que o papel de Casey Parsons. Literalmente não há evidências de que Sandy pretendia causar sérios danos a Erica, insistiram os defensores pedindo clemência ao juiz. Em vez dos potenciais 80 anos, o juiz o sentenciou a no máximo 43 anos. A mãe biológica de Erica estava presente no tribunal e pôde dizer pessoalmente a Sandy: "Eu mantenho o que disse desde o início. Antes eu amava você, agora odeio." E hoje, ele ouviu isso. O advogado leu cartas dos filhos mais novos, nas quais eles falavam sobre seu amor pelo pai e como sentiam sua falta, acrescentando que ele nunca os machucou. A doutora Claudia Coleman, psicóloga que avaliou Sandy 2 vezes, também testemunhou na audiência. Ele era passivo e tinha dificuldades para tomar decisões independentes. Segundo os especialistas,
Casey era a parte dominante no relacionamento deles. Ela ameaçava levar as crianças embora se ele não fizesse o que ela mandava. A doutora Coleman observou que, em sua opinião, Sandy não queria que algo irreparável acontecesse com Erica e expressava arrependimento. Sandy disse à doutora Coleman que não percebia a dimensão do que Erica estava passando. No entanto, o promotor afirmou que ele via o que acontecia e até participou de alguns episódios. O representante da acusação enfatizou que Sandy era um adulto naquela casa, nem vítima nem herói, e merecia a punição máxima possível. Carolyn disse que a sentença de Sandy parecia muito branda e que ele tinha a oportunidade de fazer suas próprias escolhas. Ela também observou que os membros da família de Sandy e Casey poderiam ter denunciado o que estava acontecendo quando viram sinais preocupantes. O juiz colocou Sandy na mesma categoria de sua esposa, dizendo que, embora ele considerasse ela o cérebro da operação, Sandy a seguia e participava, acrescentando que ele tinha uma visão distorcida da realidade. Na prisão, Sandy recebeu 2 sanções disciplinares, uma por posse de itens proibidos não perigosos e outra por posse de uma ferramenta. Finalmente, após o envolvimento de numerosos agentes da lei de várias agências, milhares de horas-homem, buscas extensivas, centenas de depoimentos de testemunhas, o caso de Erica Parsons foi finalmente encerrado. A dedicação e o sacrifício demonstrados pelos participantes da investigação foram verdadeiramente incríveis. Nunca foi sobre o gabinete do xerife do condado de Rowan, o gabinete do promotor distrital, o gabinete do procurador dos Estados Unidos, o FBI ou o SBI, era apenas sobre Erica, disse o xerife Orton. Os participantes da investigação sabiam que, por mais doloroso que fosse, precisavam agir com calma e construir seu caso tijolo por tijolo, para que tivesse a fundação mais sólida. O mais fácil seria ceder à pressão pública e imediatamente acusar alguém, o que seria irresponsável, disse o promotor distrital Cook. Devemos ter a coragem de ser a voz para aqueles que não têm voz. Aqueles que maltratam crianças estão entre os piores representantes da sociedade. Não há nada mais cruel do que conquistar o amor e a confiança e depois fazer com que se sinta desnecessário, não amado e desprotegido. Saber pelo que Erica passou em uma vida tão curta, sem nem mesmo experimentar o calor de sua própria cama, e perceber que isso aconteceu pelas mãos daqueles que deveriam protegê-la e cuidar dela, é simplesmente insuportável. Talvez o único ponto positivo em tudo isso seja que os responsáveis por esta situação estão exatamente onde merecem estar. Entreguei Erica para o que acreditava ser uma vida melhor. Eu não tinha um lar permanente. Não tinha um emprego permanente, disse Caroline. Ela chamou Erica de um presente que milhões de pessoas gostariam de receber. Eu só quero saber por quê, mas nunca saberei. Ouvir essas acusações e olhar nos rostos deles, percebendo que confiei neles para criar minha filha melhor do que eu pensava que poderia fazer sozinha, isso dói muito.